uma boa educação. Linda. Obrigada, viu? A gente fica com dificuldade, não sabe por quê, né? Aí percebe, tá faltando isso. Oi, gente, tudo bem? Quem já veio aqui na palestra, eu sei que vocês, da Mente Macaco, tem os macaquinhos, né? Eu vou hoje, como vocês sabem, eu sou professora de meditação. Eu amo estudar sobre a mente humana, que a gente precisa dela para tudo, né? Principalmente para meditar. Então hoje eu já falei tanto, né, sobre a mente condicionada, a parte da mente que é repetitiva, que é sempre no passado e no futuro. A gente vai falar um pouquinho dela, mas hoje eu quero mais falar sobre a parte da mente, que é a parte da mente iluminada. E eu vou pegar emprestado, para começar esse nosso bate-papo, o mito da caverna de Platão, sem nenhuma pretensão filosófica, porque é um dos mitos mais discutidos na filosofia. Eu não sou filósofa. Então, Platão, ele é um filósofo grego, ele é discípulo de Sócrates, e esse mito da caverna é o livro 7 da República. Tem algum filósofo aqui, gente? Que se tiver, vai me ajudar, hein? E aqui eu queria que vocês olhassem bem essa imagem. Tem vários prisioneiros, os prisioneiros estão aqui, ó, nessa parte esquerda, eles estão acorrentados, de forma que o movimento deles estão limitados, os movimentos até de virar para trás. E eles só conseguem olhar para frente. Está vendo que eles estão olhando para projeções? Aqui atrás tem um muro, tá? Atrás do muro tem pessoas segurando diferentes artefatos, cartazes, tá vendo? Figurinhas ali que são projetadas pela luz que está aqui, ó, da fogueira. Vamos manter só essa parte, depois a gente fala sobre a segunda parte. Então, vários prisioneiros estão presos nessa caverna e eles não tinham liberdade nenhuma. Eles estavam realmente com limitação de movimento. E os sons também, eles só ouviam os sons dos ecos. Eles não conseguiam nem olhar para trás. E eles então achavam que todas as sombras que eles olhavam, refletidas, eram reais. Para eles, essa era a realidade. Aí tem um determinado momento, um prisioneiro, ele começa a ter um questionamento. Será que tem algo mais? Será que tudo isso é a vida? Ele tem uma inquietude. Quantos de nós não temos, né, uma inquietude? Acho que é por isso também que a gente está aqui, né? Tem uma inquietude, um vazio. E ele começa a se mexer, tentando se libertar. Não foi fácil, né? Ele teve uma escalada penosa e ele consegue arrebentar as correntes e se libertar. Quando ele se liberta, aí já é a imagem ali da direita para vocês, quando ele se liberta, ele vê aquela luz do sol. Os olhos dele estavam acostumados com a escuridão da caverna. Ele teve dificuldade com a visão dele, até a visão dele se adaptar a tanta luz. Então ele ficou ofuscado com aquela situação. E aí eles conseguiu se libertar. Tá? Então temos essa parte. E aí vem o questionamento. O quanto de nós somos igual a esses prisioneiros, aprisionados com as correntes da ignorância, vendo sombras como se fossem realidade? Porque voltando, aqueles prisioneiros, aqueles que estavam lá, eles tinham certeza que aquela sombra era uma realidade. Então, quantos de nós, pelas nossas percepções, vendo projeções, a gente não acredita que elas são a realidade? E aqui eu coloquei que nós somos igual a esses prisioneiros também.
Eu me encaixo dentro desses prisioneiros que têm uma visão limitada, uma mente limitada. A mente é diferente do cérebro, tá? O cérebro é um instrumento físico, a mente está no campo sutil. Se um neurocirurgião abrir o seu cérebro, não vai encontrar os seus pensamentos ali dentro. Então, pensamentos, sensações, memórias, percepções, emoções, é parte do que a gente constitui como mente, tá? Então, assim, e nós vivemos nessa dualidade, né? Fugindo da dor, fugindo do que é desconfortável para a gente, em direção ao prazer. Então, nós temos também esse condicionamento. Somos iguais aos prisioneiros acorrentados nessa fuga, né? Nessa fuga da dualidade. E nós aqui, vocês que já conhecem a analogia da mente macaco, hoje eu fiz isso aqui, estamos também acorrentados na mente condicionada. Nós somos também um pouco desses prisioneiros que têm aquela visão das sombras, achando que aquilo é realidade. E a nossa jornada da libertação, igual ao prisioneiro da caverna, começa quando a gente para e pergunta: tem algo mais? Eu estou vendo toda a realidade? Tem algo mais? Eu tenho uma inquietude interna. Algo me chama, é o chamado que a gente vai buscar e a gente começa a se questionar. Agora, para a gente conseguir sair da caverna, se libertar das sombras das ilusões, e a vontade nossa, o desejo tem que ser maior do que os condicionamentos do prazer, né? Da fuga, da dor em direção ao prazer. Então, o caminho para a mente iluminada é aquele que a inquietude existencial nos chama para ver a vida além das sombras da caverna. Quem aqui não teve essa inquietude? Tem mais? Será que comprar o carro, a casa, nada contra, né? Eu acho que a abundância física é para todos, né? Eu não critico, eu quero ela também, eu desejo para todos vocês, mas será que é só isso que é a nossa vida? Comprar carro, casas e assim vai, e nunca a gente está satisfeito naquela roda que nunca acaba. Enquanto o homem vive em função das sombras, ele está com uma mente limitada e condicionada. Quando ele busca encontrar o que é real, ele encontra sua identidade permanente. Ele se realiza como ser humano e se ilumina. Então, a nossa identidade real não está nas ilusões, não está nas sombras da caverna, não está em tudo que a gente deixa nesse mundo. Nossa identidade real é um mundo que é espiritual. E aqui eu coloquei o macaquinho na elíptica. A jornada começa quando o nosso chamado de libertação começa a ser maior do que os condicionamentos que nos aprisionam. A gente começa a sair da roda da samsara, né? Geralmente a gente tem o hamster, né, correndo, mas aqui eu coloquei o macaquinho porque eu uso sempre a analogia da mente macaco. Então, aquele macaquinho que nunca sai daquela roda. Então, o nosso chamado, a nossa vontade, a nossa inquietude, a nossa dor, né? Porque tem um vazio. Será que é isso? O que preenche a minha alma? O que tem além dessas sombras? O que está fora dessa caverna? Como que eu posso ver essa luz? E para Platão, né? Sem entrar muito adentrar muito nessa questão filosófica, para Platão, o sol é a ideia do bem. E aqui a gente precisa, para caminhar para essa mente iluminada, a gente tem que ter os músculos mentais. E também, né, o prisioneiro, ele teve que se libertar, ele teve que se esforçar, ele não se libertou assim, ele se esforçou, fez uma escalada penosa para sair daquele condicionamento. E assim como nós temos que usar nossos músculos mentais para nos libertar das correntes da ignorância. De uma mente que é condicionada, que é limitada, que é repetitiva, para uma mente que se ilumina, para uma expansão de consciência. E aqui todo mundo já conhece minhas palestras, eu sempre descrevo muito a mente macaco, mas eu vou adicionar, ela é uma mente que é egoísta, ela só preocupa com si mesma, né? Ela é isolada, é aquilo que eu vejo, aquilo que é real. Ela não tem a visão do todo, então vê as sombras da... Eu estou fazendo uma analogia, tá?
Platão que me desculpe, mas eu estou trazendo para incorporar essas outras questões da mente, da analogia budista da mente macaco. Então ela não tem a visão do todo, ela está dentro da caverna, nós somos acorrentados, estamos dentro da caverna acreditando que aquilo é o real, e é o ilusório, são sombras, são projeções. E é uma mente materialista, separatista e repetitiva. E aqui o caminho, ela requer uma mente iluminada. Eu coloquei aqui o macaquinho olhando. Isso é uma prática de meditação que chama Trataka. Você foca a sua atenção em algo, que geralmente você pode focar numa luz. Então, uma mente que ela é iluminada, ela é uma mente que é disciplinada. Ela não está em todos os lugares, ela está no lugar que você comanda ela estar, que você disciplina para ela estar. Ela não está pulando de um galho para o outro, ela não está em todos fragmentada. Então, eu coloquei aqui que o caminho para a mente iluminada é uma mente que é capaz de estar plena, prestando atenção aonde que você direciona ela para prestar atenção. E ela não tem esse gasto excessivo com a distração. Porque pensa bem, toda vez que a gente está com milhões de turbulentos pensamentos de um lado para o outro, imagina o tanto de energia vital que você está gastando com a distração. A distração consome mais energia do que a disciplina de você ficar focado naquele ponto. E aqui eu coloquei, você já conhece, né? Então a mente iluminada, o que é essas montanhas russas? São as flutuações mentais. São eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto, está quente, está frio. Então, assim, são essas flutuações mentais que a gente fica seguindo e fica completamente com uma mente com altos e baixos. E aí, quando você tem uma montanha russa plana, né? Você está com uma mente equânime, ela está equilibrada, ela está harmoniosa. Então, ela é livre das flutuações mentais. Aqui eu coloquei essa imagem. Quem consegue me descrever o que eu estou querendo dizer aqui? Eu sei que vocês que já vieram na palestra várias vezes. Eu coloquei a ideia do macaquinho apegado, banana, eu quero isso é para mim, e ele rejeitando. Então, já dei até a dica, né? Aqui é a mente que está sempre com aversão, eu não quero isso não é para mim, então eu estou fugindo da dor, por exemplo, e eu quero algo, então eu estou apegado. Quantos de nós não somos assim? A gente quer algo, quer daquele jeito, daquela forma, naquele momento. Nós somos o master do controle. Então, essa é uma mente condicionada, uma mente que é limitada aos nossos desejos, do aqui, do agora, desse jeito, dessa forma, dessa maneira, nesse horário. É para mim, eu quero decidir. Então, quando a mente está cheia de preconceitos, julgamentos e interpretações, não há espaço para o novo. Igual os prisioneiros na caverna. Está lá com preconceito, achando que aquilo está certo, o julgamento. Essa projeção é certa. É um cinema moderno, né? Nosso cinema moderno é a analogia do mito da caverna. Como a gente estivesse assistindo a tela, né? De um filme e acreditando que aquele filme é verdade. Só que vocês vão no cinema, não vão? Mas quando vocês estão lá, vocês sentem todas as emoções, não sentem? Você chora, você fica triste, fica feliz, mas você sabe que é um filme, né? Só que o que acontece? A gente cai aqui na matéria, a gente está vendo um filme da nossa vida, só que a gente ficou totalmente perdido e identificado com aquilo. Que na realidade é um filme também, é uma projeção. Nosso mundo é um mundo espiritual. Nós estamos aqui tendo uma encarnação humana. Só que a gente acaba se perdendo nela, né? A gente fica tão apegado com nossos desejos e rejeitando o que a gente não quer, e a gente se perde naquilo. E esquece que tem algo muito maior fora da caverna. Aqui, digamos assim, né? Nós temos algo muito maior, muito além. E a gente acaba se esquecendo. Não a gente que está aqui, né? Porque a gente, pelo menos, sabe que existe algo maior, né? Mas a gente acaba se perdendo. A gente, na jornada da vida, a gente se perde algumas vezes. E a mente funciona no seu potencial pleno quando ela está livre de condicionamentos, quando ela está aberta. Tem uma outra metáfora que eu gosto muito, que a mente é igual um parachute, sabe? Só funciona quando está aberta, né? Deixa eu pular do avião, não, paraquedas, não é? Parachute, paraquedas, né? Chama de paraquedas. Só funciona quando está aberto. Você põe aqui, está fechado, funciona? Não.
Então a mente iluminada, o caminho para ela é ter uma mente aberta, né? Ter uma mente, não, peraí, será que eu estou vendo realmente a imagem certa ou isso pode ser uma projeção de figuras? Tem algo além da caverna, então uma mente aberta que já começa a se questionar, tem algo além. E eu pego essa analogia de Einstein. Einstein nos ensinou que nenhum problema pode ser solucionado no nível que foi criado. Então, nenhum problema, né? Os prisioneiros que estavam acorrentados, limitados na caverna, vendo projeções de sombras e acreditando que é real, o problema dele não vai ser solucionado naquele nível. Requer um outro prisioneiro que se libertou, que perguntou. Ele saiu da caixinha. Tem algo mais? Existe algo mais além disso? A vida é só isso? Essas projeções? Então, nenhum problema pode ser solucionado. Pode pensar, quando você tiver um problema, você tem que dar você consegue solucionar quando você sai fora do mesmo nível que ele foi criado. E aqui eu vou falar algumas características da mente iluminada. Eu coloquei a imagem quem já foi na Grécia e conhece o Templo de Apolo. Na entrada do Templo de Apolo tem uma cidade que chama Delfos, perto da Grécia. E essa cidade tem um templo que chama Templo de Apolo. Em Delfos tem o Templo de Apolo. Na entrada dele tem uma máxima grega, know thyself, conheça a si mesmo. Então a mente iluminada é aquela que se conhece. Gnotis atom, que está até escrito aqui, know thyself, em grego, em latim, gnotis atom. Eu coloquei aqui uma analogia da lâmpada, porque todos nós temos a centelha divina dentro da gente. Nós temos a lâmpada que está um pouquinho acesa, então a mente que vai se iluminando, a lâmpada a centelha divina vai se expandindo, vai aumentando, aumenta a nossa luz interna. E a mente que é iluminada, ela consegue ficar em silêncio. Jesus Cristo, quantas vezes ele não teve que ficar em silêncio? Quantas vezes ele não buscou o silêncio para orar, para meditar, para internalizar, para conectar com Deus? A nossa sabedoria está no silêncio, porque a mente tagarela que fica falando na cabeça da gente, a gente nunca vai conseguir se conectar assim no silêncio. E às vezes não é o silêncio sem palavras, é o silêncio interno. Uma vez eu conheci uma pessoa que não falava nada e eu perguntei para ele, e como é que é seu discurso interno? Aí ele falou assim, isso é terrível, a minha fala que eu fico falando para mim. Então é ouvir os seus pensamentos também, aprender a silenciá-los. Não só falar, o silêncio interno dos nossos pensamentos. Porque toda célula do seu corpo ouve o que você está falando. Então, preste atenção com seus pensamentos. E a mente iluminada, ela percebe que a gente é um músico. A gente é um instrumento da Orquestra Sinfônica de Deus. E quando tem uma grande conglomeração de músicos, eles praticam sozinhos, né? Eles praticam os instrumentos deles sozinhos, mas eles sabem, né? Eles afinam sozinhos, mas eles sabem que eles são parte daquela música toda, e a música toda é a música de Deus. Então, essa mente, ela está conectada com o som maior, com o som de Deus, com o som do universo. Então, a gente entende que a gente é um instrumento, mas que tem vários. E a gente está afinado, a gente pratica individualmente, mas a gente está afinado com tudo, a gente está sintonizado com tudo. Ela é uma mente atenta, alerta e desperta. Eu coloquei ali um macaquinho, terceiro olho bem iluminado, bem aberto, né, André? Ela é inteira, presente, alerta. Quantos de vocês já se sentiram assim? Todo mundo tem glimpse dessa mente iluminada. A gente não está estabelecido nela, né? Só uns grandes avatares. Mas todo mundo tem glimpses desse tipo de mente. Todo mundo. Preste atenção no que você faz que te conecta com essa, quando você está orando ou meditando. Ou vocês podem estar exercendo uma atividade criativa, pintando, escrevendo. Pode ter certeza que você está conectado com algo muito maior, que você é esse instrumento desse todo. Ela realiza
não só uma conexão vertical com Deus, com todo, com o divino, mas uma conexão horizontal. Eu me conecto com vocês, com nossos irmãos. Nós temos uma fraternidade. Nós somos peça de um grande quebra-cabeça. Nós temos uma célula que é composta de um todo. Ela é uma parte de um todo. E a gente também, nessa conexão horizontal, a gente realiza que a gente é parte desse planeta. Nosso planeta é nossa Mãe Terra, que nos acolhe, que nos deu esse corpo para essa encarnação. Essa é a conexão horizontal. É uma mente iluminada que destrói o planeta, que não existe isso, que destrói o planeta que estamos. E a gente não é células isoladas. O que acontece quando uma célula se isola? Da doença. O que acontece quando a gente tem essa visão isolada, materialista, egoísta? A gente é parte de algo muito maior. E essa mente iluminada tem total conexão horizontal e vertical. E essa mente percebe, realiza, né, que nós somos expressões, somos centelhas divinas. We all divine spark. E nós servimos ao próximo é uma expressão prática de amar a Deus. Eu estar aqui com vocês estarem comigo, nós estamos um servindo ao outro, nós estamos amando a Deus na prática. Então é como que a gente manifesta o divino na nossa prática diária, né? Como é que você manifesta a sua conexão com Deus vertical, diariamente? Vai se perguntando isso que você vai descobrir como a sua mente se ilumina e você expande a sua consciência diariamente. Esses pequenos hábitos, né? Nessas pequenas práticas. A mente iluminada, ela se libertou das falsas felicidades, né? Das felicidades que todos nós queremos, né? E não acho que a gente... Mas ela não é a última felicidade, ela não é a felicidade real, né? Querer o carro, a casa, as férias, tudo de bom que o mundo manifestado nos oferta. Todos nós queríamos, mas não é o nosso objetivo último, não é o que nos completa o nosso vazio existencial, né? O vazio existencial que o prisioneiro que se libertou sentiu, aquela inquietude, aquele vazio. Tem algo mais? O que me faz feliz? O que me completa? Deixa eu tentar buscar. Então é uma mente que se libertou das falsas felicidades e das sombras das projeções da caverna. Ela comunga com o divino, tem um retorno à totalidade. Então ela tem essa comunhão com o todo. É aí que a gente sente o estado de êxtase, de completude, de leveza, de ser, de presença. Alguém já se sentiu aqui assim? Alguém vai falar assim? Vocês já sentiram? Então, nosso corpo é um veículo perfeito. A mente que está iluminada, o corpo também é um veículo perfeito. Todos os chakras estão em harmonia, ou todas as vias energéticas, né, que são esses nadis que estão no nosso corpo sutil, eles estão em harmonia, porque um corpo e mente, eles são um. Então, o corpo está em harmonia e a mente está também em harmonia com o corpo. Então, essa mente, ela é ponte do divino, a gente é pontífice. Nós somos pontes. E aí a gente está com tudo tão alinhado, começa a ter os famosos downloads, insights. Começam a baixar as graças divinas, né? Iluminam cada vez mais a nossa vida, a nossa mente. Aqui eu falei sobre chakras novamente. Para sermos pontes, nossos chakras têm que estar alinhados e equilibrados. É uma mente que está no topo da montanha, né? Ela tem a visão do todo. Novamente, uma mente que é condicionada, limitada, ela não tem, é só para mim. É só o que serve para mim. A gente tem sempre uma visão utilitária. O que isso serve para mim? Como que isso pode ser bom para mim? A mente iluminada, ela não tem esse posicionamento.
É o que é bom para o todo. Nós somos peças de um todo. Somos uma parte, uma célula que é parte do todo. Somos músicos do som divino. Então ele tem uma visão panorâmica. Está lá no topo da montanha, vendo tudo. E é uma mente que percebe cada coisa que está acontecendo. Você tem esse monitoramento interno, né? O que está acontecendo comigo? O que eu estou sentindo? O que está acontecendo? Então você tem o seu you know thyself. Você conhece a si mesmo. Você não está fragmentado. Aqui eu coloquei uma imagem e uma fala de Jesus, né? Estar no mundo, mas não ser dele, né? Eu coloquei uma imagem de uma pessoa. A árvore é um típico exemplo disso. Ela está com as raízes no chão, ancorado aqui nesse planeta, na Terra, mas a copa está lá para cima. Então que a gente seja um pouco dessa árvore, né? Ancorada aqui, a gente está nessa encarnação. Colocar os nossos pés no chão e usamos o nosso corpo como veículo, mas a nossa cabeça está conectada com a vontade divina, está conectado com Deus, está conectado com tudo. A gente ser um pouco, né? Estar no mundo sem ser dele. E aí eu falei aqui do nosso Mestre Jesus, que é esse grande exemplo dessa mente iluminada. Ele fez o ministério dele, que seguiu, teve os momentos de silêncio, estava no mundo, mas sabia que não era desse mundo. E essa mente, ela está totalmente entregue a Deus, ela amarra Deus sobre todas as coisas. É sempre a vontade de Deus, não é a minha, né? A gente fez essa brincadeira, né? A gente tá cheio né? Deus é o nosso mordomo, né? A gente coloca lá tudo que a gente quer, né? Então, você realmente seja a vontade dele. É tão difícil, às vezes, a gente aceitar a vontade dele, né? E o caminho é sempre, Jesus já nos ensinou isso, ele tem sempre a simbologia pelo coração, né? Pela sabedoria do coração. Não o coração que se apaixona, que essas emoções destemperadas, mas o coração que habita a centelha divina, que habita o nosso sopro de alma. E aqui eu fiz o resumão. Então, a mente iluminada é aquela que a liberta da ilusão, ela realiza a unidade de todas as coisas, ela compreende que somos células como parte do todo. Novamente, somos músicos da Orquestra Sinfônica de Deus. Ela é banhada na luz e graça divina, ela tem uma experiência de conexão, é um instrumento puro do divino, é pontífice, nós somos pontífices, alinhada com a vontade e eliminada, e não tem egoísmo. Não é uma mente separatista, materialista, é para mim, do jeito que eu quero, da forma que eu escolho, sem a visão do todo. E aí eu espero, que a gente ficou em meia hora, graças a Deus, Simone não está aqui, né? Mas espero que cada um de nós possamos estar nessa jornada para a mente iluminada, que a gente possa ser tochas, né, para iluminar os caminhos. Da mesma forma, aquele prisioneiro que se libertou, ele volta lá. Ele conta para os prisioneiros que estão acorrentados, olha, tem vida lá fora. Isso que você está vendo não é realidade. Isso aqui são sombras projetadas. Tem uma vida lá fora. Claro, quando ele foi lá, né, e falou para os prisioneiros, eles acharam que ele era doido, né? Essa aí não tá... Ainda mais que a gente possa ser essa luz, que a gente possa cada vez mais permitir que a nossa centelha divina se ilumine cada vez mais e que expanda, né, a nossa consciência, que a gente se torne tudo luz, né, que a gente possa ser aquele prisioneiro que se libertou da caverna e realmente saiu do mundo das ilusões. Que a gente entenda profundamente cada célula que a gente realmente é um. Nós somos uns. Eu não posso fazer algo para você que é bom para mim, mas não é para você. Porque ao te magoar, te ferir, eu também estou ferindo a mim mesma. Então esse é o caminho para a mente iluminada. É isso, gente. Espero que cada um possa, né, iluminar e ser tocha e ter um pouquinho dessa mente no seu dia a dia. Tá bom? Obrigada, gente.